Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte do estudo sobre o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, o conhecido popularmente como seguro-defeso. Lembrando que esse estudo está sendo feito de forma plena, completa, não apenas com base na lei, mas também com base em todo o regulamento, decreto que dispõe sobre este benefício. Então vem comigo, vamos prosseguir esse nosso estudo completo até o final. Vamos lá. Muito bem, como disse, o estudo está sendo feito, neste momento, seguro-desemprego do pescador artesanal, seguro-defeso, tanto com base na Lei 10.779 de 2003, como também com base no Decreto 8424 de 2015. Esta é a segunda parte, vamos a ela. Muito bem, vamos falar agora lista dos beneficiários. Vamos lá, lista de beneficiários. O INSS deverá divulgar mensalmente, olha só, é uma atribuição do INSS. O INSS deverá divulgar mensalmente lista com todos os beneficiários que estão em gozo deste benefício do seguro-desemprego no período de defeso, que é o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal. Divididos por 4 critérios aqui, olha só. Por localidade, por nome, por endereço e também por número e data de inscrição no RGP, que é o Registro Geral de Atividade Pesqueira. Então vejam, a competência é do INSS. Fazer uma divulgação, como o INSS é que é responsável pela juntar a documentação, conceder, habilitar o benefício, então ele também é responsável por, como vimos aqui, divulgar mensalmente estas informações aqui sobre a concessão dos benefícios aí de seguro-desemprego do pescador artesanal profissional, que é o seguro-defeso. Tem que constar nessas informações mensais prestadas pelo INSS. Localidade, nome, endereço, tá? Então tem que ser detalhado por localidade, por nome, por endereço e por número e data de inscrição do Registro Geral aí da Atividade Pesqueira, RGP. Beleza? Vamos seguir. A acumulação. A acumulação sempre é um assunto muito explorado em prova, tá? É um dos assuntos mais cobrados em prova sobre esses benefícios diferenciados aqui. E olha só, para fazer jus ao benefício, o pescador não poderá, ou seja, não poderá significa que não é acumulado, né? Acumulável. Não poderá estar em gozo de nenhum benefício decorrente de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada. Nós já falamos isso, né? Aqui é um reforço. Então veja, não pode estar em gozo de nenhum benefício previdenciário, tampouco poderá estar em gozo do BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Não pode. Exceto 2. Então gravem para a prova a exceção. A regra é, não pode acumular com benefício previdenciário nem assistencial de prestação continuada. Não pode. Exceto 2. E vocês já sabem quais são os 2. Quais sejam? Pensão por morte, está aqui, e o auxílio acidente, está aqui. Então pode acumular o seguro-defeso com pensão por morte? Pode. Posso acumular o seguro-defeso com o auxílio acidente? Pode. Com os demais benefícios de prestação continuada da Previdência Social ou da Assistência Social? Aí não pode. Tranquilo? Gravem isso para a prova. Pensão por morte e auxílio acidente podem ser acumulados com o seguro-defeso, com o seguro-desemprego do pescador artesanal. Vamos seguir. Olha só. Documentos para habilitação. Eu entrei até no nível de documento aqui para vocês. Se cair na prova, vocês vão acertar. Para se habilitar ao benefício, se habilita onde? Junto ao INSS. O INSS que é responsável por receber o requerimento, conceder habilitação. Olha só. Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar, como já disse, ao INSS os seguintes documentos. Vamos lá. Primeiro documento. Documento de identificação oficial. 1. Documento de identificação oficial. Né? Pode ser RG, pode ser o passaporte, um documento oficial, carteira de habilitação. Vamos lá. Segundo,
o CPF, comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física. Então não basta um documento de identificação oficial, também o CPF. 3. Para o pescador deve apresentar o seguinte documento para se habilitar: comprovante de residência em município abrangido pelo ato que instituiu o período de defeso relativo ao benefício requerido ou nos seus limítrofes. Ou seja, documento de identificação, CPF e comprovante de residência. E o comprovante de residência tem que comprovar que você mora no município alcançado pelo seguro defeso ou em município limítrofe. Perfeito? Vamos prosseguir, tem mais documento aqui para vocês. Mais documentos de habilitação, olha só. Tem que apresentar lá no INSS os seguintes documentos. Além disso, né? No slide anterior já temos 3, agora vamos mais 2 aqui. 4 e 5. Registro como pescador profissional, ok, na categoria artesanal, devidamente atualizado. Onde é esse registro? Aqui, ó, vocês já sabem, no RGP, Registro Geral de Atividade Pesqueira, que é emitido por quem? É emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e vocês já viram que tem que ser emitido com uma antecedência mínima de 1 ano. Contado de quando? Da data do requerimento do benefício. Então, no slide anterior, já vimos o documento de identificação, o CPF, o comprovante de endereço de que está no município onde ocorreu ali alcançado pelo seguro pelo período do defeso, né? Ou limítrofe. E aqui nós vimos, tem que ter ali um registro atualizado como pescador artesanal no Registro Geral, né, de Atividade Pesqueira, o RGP, com antecedência mínima de 1 ano da data do requerimento. Outro documento que temos que apresentar para o INSS, vamos ver. Está aqui. Cópia de documento fiscal. Cópia documento fiscal de venda do pescado, né? Nós já falamos que essa cópia de venda do pescado é em caso de empresa adquirente, consumidora ou consignatária, tá? Em que conste, além do registro da operação realizada, também o valor da contribuição previdenciária. Ou, no caso de vender para pessoa física, basta apresentar o quê? O comprovante do recolhimento da contribuição previdenciária. Então veja, se comercializar com pessoa física, basta apresentar o comprovante do recolhimento da contribuição previdenciária. Se for pessoa jurídica, e aí? Ora, se for pessoa jurídica que seja uma adquirente, consumidora ou consignatária, aí tem que apresentar o documento fiscal de venda do pescado, né? Em que conste não só o registro da operação, como também o valor da contribuição previdenciária devida. Tem mais? Vamos ver. Mais documentos para habilitação, está aqui. Nós já estávamos no número 5, agora número 6, número 7, número 8 e número 9. Juntando aqui tanto as regras da lei quanto do decreto, foram 9 documentos para habilitação aqui, tá? Só que aqui tem, olha só, outros documentos estabelecidos em ato do Ministério do Trabalho e Previdência, que comprovem, né? Vamos lá. Além daqueles 5 que nós mencionamos, vamos colocar diferente aqui. São aqueles 5. Agora vamos colocar aqui mais 4. Mais 4 situações. Que agora são situações, né? Não são documentos complementares, mas são outros documentos que devem comprovar o que vem abaixo. Deve comprovar o quê? O exercício da profissão como pescador artesanal e que faça desta pesca a sua profissão habitual, principalmente de vida. Beleza. Além disso, um outro documento que tem que apresentar para habilitação. Tem que comprovar, comprovar que se dedicou à espécie, se dedicou à pesca, perdão, das espécies e nas localidades atingidas pelo defeso, ininterruptamente durante o período compreendido, e aqui vocês já sabem, entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso, ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for
menor, né? Vocês sabem. Então, você tem que comprovar o exercício dessa sua atividade nos últimos 12 meses ou desde o fim do defeso anterior até o início do defeso atual, o que for menor dentre esses prazos. Vamos seguir. Tem que comprovar que não dispõe de outra fonte de renda além da atividade pesqueira. Nós já vimos, agora estamos reforçando isso, né? Nós já havíamos visto isso como requisito. Agora nós estamos vendo isso como documentos de comprovação que devem ser apresentados. Vamos seguir. E por fim aqui, tem que assumir a responsabilidade civil e criminal por todas as informações prestadas para fins de concessão do benefício. Pois é, todas as declarações serão feitas sob as penas da lei, assumindo responsabilidade civil e também penal, criminal, sobre as declarações feitas. Tudo isso são documentos que devem ser apresentados. Além daqueles 5 documentos que nós vimos nos 2 slides anteriores, temos documentos diversos que devem comprovar os 4 itens aqui presentes. Tranquilo? Vamos seguir. Informações gerais, olha só. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, este Ministério irá disponibilizar ao INSS informações. Nós sabemos que deve disponibilizar informações. Mas informações que demonstrem o quê? Vamos lá. Primeiro, exercício ininterrupto da atividade de pesca pelo pescador profissional artesanal, tá certo? Quem vai mostrar isso para o INSS quem vai disponibilizar essas informações ao INSS é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, devendo este registro, que a gente já sabe qual é, o Registro Geral da Atividade Pesqueira, RGP, ele deverá identificar se o pescador profissional artesanal dispõe ou não, né, de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o seu valor, com indicação das localidades em que a atividade foi exercida e das espécies pescadas. Então vejam, né? O Ministério, que nós vimos aqui, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem que disponibilizar ao INSS informações para que o INSS possa analisá-las e decidir pela concessão ou não do benefício. E dentre elas está aqui, ó, que houve exercício ininterrupto da atividade pesqueira, né, pelo pescador profissional artesanal, devendo aquele RGP, geral da atividade pesqueira, constar aí, né, dispor se existe ou não uma fonte, outra fonte de renda que não seja exatamente aquela proveniente desta atividade pesqueira. Tranquilo? Vamos seguir. Tem que também demonstrar quais são os municípios abrangidos pelo período de defeso e os municípios limítrofes. Aqui, ó. O INSS não é obrigado a saber. O INSS tem que informar para o INSS. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem que informar para o INSS, dentre outras coisas, aqui, quais os municípios foram abrangidos pelo defeso e quais são os seus municípios limítrofes, para que o INSS também possa avaliar essa informação quando da concessão ou não do seguro-desemprego do pescador profissional artesanal. Seguindo. Atos complementares. O INSS, além, né, dos atos já expedidos, ele poderá, o próprio INSS, que é quem concede o benefício, poderá expedir atos complementares relativos ao reconhecimento e à manutenção do direito a esse benefício, observado o disposto em regulamento e nos atos estabelecidos, evidentemente, pelos órgãos federais competentes, determinando aí a paralisação temporária da pesca para a preservação das espécies, que é o período de defeso. Então vejam, para conceder esse benefício, para manter o benefício, o INSS pode, se assim desejar, né, expedir atos complementares. Mas são atos complementares, evidentemente, que sejam relativos ao que ele faz, que é o reconhecimento e que também é a manutenção desse seguro-defeso, desse seguro-desemprego do pescador artesanal. Sempre observando o que está disposto em regulamento e o que está disposto na legislação federal, né, em relação a este período de defeso. Seguindo.
a apresentação dos documentos discriminados, todos aqueles documentos que nós informamos que é obrigatório, esses documentos poderão ser dispensados pelo INSS, caso já conste essas informações em bases governamentais que sejam disponibilizadas ao INSS por outros órgãos. Então vejam, nós vimos uma série de documentos que devem ser apresentados ao INSS. No entanto, o INSS pode dispensar a apresentação de algum desses documentos, desde que já tenha o INSS acesso a essas informações por meio ali do banco de dados disponibilizados, tá certo? Em bases governamentais disponibilizadas por outros órgãos. Se nas bases governamentais disponibilizadas por outros órgãos ao INSS, ele já possui acesso a informações que o requerente deveria apresentar, ele pode dispensar, falar, olha, não precisa apresentar isso, porque essas informações eu já tenho, tá certo? Aquilo que o INSS já tem informação por ter recebido de base governamental de outro órgão, ele pode, se assim desejar, dispensar a entrega desses documentos por parte do beneficiário. Tranquilo? Aí do requerente, né? Requerente, eu digo beneficiário, mas ele é requerente. Só será beneficiário se o benefício for concedido. Se não for concedido, não é beneficiário, é só requerente por enquanto, né? Vamos seguir. Observações. Nos casos em que o pescador já tenha recebido o seguro-desemprego do pescador artesanal, neste caso, ele já recebeu, né? O INSS poderá dispensar. Poderá o quê? Deixa eu marcar em amarelo aqui. Dispensar a reapresentação de requerimento para os próximos períodos do defeso que deu origem ao benefício. Então veja, se ele já requereu o benefício, né, este seguro-desemprego do pescador artesanal, em outros períodos de defeso, o INSS pode dispensar a representação do requerimento para os próximos períodos de defeso, né, que deu origem ao benefício, desde que possua informações suficientes, né, que demonstrem que o pescador manteve os requisitos para a concessão do benefício e manteve as características da atividade pesqueira exercida. Veja, se o INSS tiver condições de garantir que houve aí a manutenção dos requisitos para a concessão do benefício e de que houve a manutenção das características da atividade pesqueira exercida, ele pode, com base no requerimento anterior, utilizar os mesmos documentos para os requerimentos posteriores, tá certo? Inclusive, pode dispensar a reapresentação do requerimento para os próximos períodos de defeso. Pode conceder de ofício, por conta própria, com base no que já tem para os próximos pedidos, sem que o pescador tenha que reiniciar um processo a cada período de defesa. Tranquilo? Vamos seguir. O INSS, olha quantas atribuições importantes para o INSS em relação a esse benefício, poderá comunicar o indeferimento ou a existência de qualquer impedimento para a concessão do benefício por meio da própria internet ou da sua central de teleatendimento. Então veja, em caso de indeferimento ou de existência, né, de qualquer impedimento para a concessão, o INSS pode comunicar ali o requerente pela internet ou por meio de sua central de teleatendimento. Não é necessariamente por um documento em papel, tá bom? Né, que deve ser encaminhado via correio. Não, pode ser pela internet, pode ser também pela sua central de teleatendimento. Né? Tentar desburocratizar a administração pública, é isso que está fazendo. Vamos lá. Além disso, outra atribuição do INSS. O INSS também poderá, a qualquer tempo, convocar o pescador para apresentação de documentos comprobatórios que se refiram aí, referentes aos requisitos exigidos para o requerimento e concessão do benefício. Veja, nós vimos que o INSS pode dispensar a apresentação de alguns documentos, pode aproveitar o requerimento anterior, do período de defesa anterior, mas independentemente disso, o INSS também poderá, para confirmar ali, formar sua convicção, poderá requerer a qualquer tempo que o interessado apresente os documentos que comprovem aí os requisitos exigidos para o seu benefício de seguro-desemprego do pescador artesanal. Vejam quantas atribuições importantes do INSS. Né? Se fosse vocês, eu criaria uma tabelinha escrito INSS e tudo que a lei e o regulamento fala sobre o INSS relacionaria ali. Né? Aí vocês vão saber de tudo que o INSS tem aí em relação
a este benefício. De qualquer forma, se vocês não quiserem fazer, tá tudo para vocês aqui, diagramado e totalmente minuciosamente detalhado. Vamos seguir. Família beneficiária de programa de transferência de renda. Vamos falar um pouquinho sobre o caso de família ser beneficiada por programa de transferência de renda. Olha só. Desde que atendidos os demais requisitos previstos em lei, desde que atendido, né? O beneficiário do seguro-desemprego do pescador artesanal, que é o seguro-defeso, tá? Será concedido, desde que atendidos os demais requisitos previstos em lei, este benefício será concedido a quem? Será concedido ao pescador profissional artesanal cuja família seja beneficiária de programa de transferência de renda com condicionantes de que tratam as leis 14.284 de 2021, né, que instituiu o programa Auxílio Brasil e também o programa Alimenta Brasil, em substituição ao programa Bolsa Família, ou seja, as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e do Alimenta Brasil, que substituíram o Bolsa Família, né, eles poderão aí, será concedido a eles o benefício. Além disso, caberá ao órgão ou à entidade da administração pública responsável pela manutenção do programa, tá, a suspensão do pagamento dos benefícios financeiros previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 4º da Lei 14.284, que é essa que instituiu o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil, tá? Ele poderá ser suspenso pelo mesmo período da percepção do benefício de seguro-desemprego do pescador artesanal, seguro-defeso, conforme segue. Olha só, os 4 que poderão gerar a suspensão do seguro-defeso. Está aqui. Eu trouxe para vocês qual é o inciso primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro e qual é o quarto. Está aqui, ó. Benefício primeira infância. Benefício de superação da extrema pobreza. Benefício composição familiar e benefício compensatório de transição. Veja, cabe ao órgão ou entidade da administração responsável por esses benefícios aqui, esses benefícios de transferência de renda, cabe a ele a suspensão desses 4 benefícios. Então vejam, durante o período defeso, né, nós vimos aqui que será concedido a ele, pode, portanto, receber junto com o Auxílio Brasil, com o Programa Alimenta Brasil. Mas não pode receber, portanto, será suspenso os benefícios abaixo mencionados, que estão aqui, ó. Primeira infância, composição familiar, superação da extrema pobreza e benefício compensatório de transição, estes poderão ser suspensos, né, pelo órgão ou entidade da administração pública federal responsável pelo seu pagamento. Esses 4 serão suspensos durante o período do seguro-defeso, do seguro-desemprego do pescador artesanal. Depois eles são reativados, beleza? Em compensação, é possível conceder, né, cuja família seja beneficiária do programa Auxílio Brasil e do programa Alimenta Brasil. Vamos seguir para o próximo slide, olha só. Para fins do disposto no slide anterior, o INSS disponibilizará aos órgãos ou entidades da administração pública federal que sejam responsáveis pela manutenção daqueles programas, ó, responsáveis pela manutenção daqueles programas de transferência de renda com condicionantes, né, condicionalidades, né? O próprio INSS disponibilizará o quê? As informações necessárias para identificação dos beneficiários e dos benefícios de seguro-defeso concedidos, né? Inclusive duração, suspensão ou cessação. Para quê? O INSS vai informar aqueles órgãos responsáveis pela manutenção daqueles benefícios que nós vimos ali de transferência de renda, para que eles saibam quando devem ou não suspender aquele benefício por conta do recebimento do benefício de seguro-desemprego do pescador artesanal. Para que sejam aqueles benefícios de transferência de renda suspensos, é preciso que o órgão que os pague esteja ciente. E quem vai cientificá-los é o próprio INSS. Tranquilo? Prosseguindo. Muita informação, muito detalhe, pessoal, mas eu quis trazer tudo para vocês, tá bom? Vamos lá. Caso a suspensão daqueles benefícios que mencionamos ali, né? Aqueles benefícios
de transferência de renda, caso eles não possam ser suspensos em até 6 meses após o início do pagamento do seguro-defeso, por motivos excepcionais, olha o que acontece. 2 pontos. O órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela manutenção do programa de transferência de renda, com as condicionalidades, ele fica autorizado, o órgão ou entidade, ele fica autorizado a efetuar desconto de até no máximo 30%, cuidado, é o limite mensal do desconto, né, do valor pago mensalmente à família, até que seja integralmente ser ressarcido o valor pago indevidamente. Vamos entender isso, olha só. Nós vimos que há situações em que, quando da concessão do benefício desse seguro-desemprego do pescador artesanal profissional, haverá alguns benefícios ali de transferência de renda que devem ser suspensos. No entanto, se eles não forem suspensos por até 6 meses, aqui, ó, se essa suspensão não se iniciar em até 6 meses após o início do pagamento do seguro-defeso, sabe o que pode fazer? Os órgãos ou entidades responsáveis pelo pagamento daqueles benefícios de transferência de renda, né, que deveriam ter sido suspensos e não foram, eles podem começar a descontar dos próximos pagamentos, limitados a 30% a cada mês do valor pago à família. Ele vai descontando 30% por mês até que ele consiga se recompor ali, se ressarcir de tudo o que ele pagou indevidamente, porque deveria estar suspenso o benefício e não estava. Ou seja, tudo que foi pago concomitante com o seguro-defeso, ou seja, todos os benefícios de transferência de renda que não poderiam ser pagos com o seguro-defeso e que foram pagos junto com o seguro-defeso, né, caso não tenham sido suspensos em até 6 meses, eles serão objetos de devolução. Devolução como? Descontando-se das próximas parcelas desses benefícios, esses benefícios aí em relação à transferência de renda. Serão pagos descontando-se desses benefícios, porém há um limite de desconto possível de 30% a cada mês. Então eu não posso, por exemplo, descontar mais do que 30% de cada prestação. Então tem-se que ir descontando 30% por mês, até que tantos meses quantos forem os necessários consigam ressarcir completamente aquilo que foi pago indevidamente. E por que foi pago indevidamente? Porque não poderia ter sido pago junto com o seguro-defeso e foi. Portanto, deve devolver o dinheiro por meio desses, ou da suspensão do benefício, né, e não sendo feito em até 6 meses, dos descontos mensais de 30% a cada mês, não sobre o seguro-defeso, mas sobre o benefício de transferência de renda. Tranquilo? Vamos voltar para a tela? Olha só. E no caso de atestado falso, olha só. Sem prejuízo, ou seja, além das sanções civis e criminais e penais cabíveis, tá? Então, além das sanções civis e penais cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se de um atestado falso para obter o benefício de seguro-desemprego do pescador artesanal, sempre que for obtido por meio de documento falso, além de sanção civil e sanção criminal, haverá o quê? A demissão do cargo que ocupa, se for servidor público, ou a suspensão da sua atividade, com cancelamento do seu registro por 2 anos, se for um pescador profissional. Então vejam, se apresentar atestado falso ou dele se beneficiar, né? Então fornecer ou beneficiar-se de um atestado falso, ora, no caso do servidor público, que eventualmente forneceu um atestado falso, né? Ele vai o quê? Ser demitido do cargo que ocupa como servidor público, além das sanções civis e criminais cabíveis. No caso não do servidor público, mas do próprio pescador, beneficiar-se dessa certidão falsa, neste caso, ele terá suspensão da sua atividade, né, com cancelamento do seu registro por 2 anos. No caso, se for um pescador profissional, ficará 2 anos sem registro de pesca profissional, não podendo exercer a pesca se ele usou, né, se beneficiou de documento falso. Então veja, se o servidor público concedeu o documento falso, é demitido do serviço público. Se o pescador profissional artesanal, ele se beneficiou dessa certidão falsa, desse atestado falso, ele vai ter 2 anos de suspensão, né, e cancelamento do seu registro, né, por 2 anos na qualidade de pesca artesanal. Além, claro, né, de pesca profissional artesanal, além, claro, de todas as sanções que envolvem a parte civil, né, que são os ressarcimentos, indenizações, como também a parte criminal, penal.
então vai sofrer consequência criminal, consequência civil. Se for servidor público, vai demitido. E se for pescador, vai ter suspenso seu registro por 2 anos. Fechou? Lembraram? Vamos seguir. Cessação do benefício. E isso é assunto de prova. A prova sempre pergunta sobre cessação de benefício, né? Olha só. O benefício do seguro-desemprego do pescador artesanal, que é o seguro-defeso, ele cessará ou será cancelado nas seguintes hipóteses. Por que eu coloquei os dois termos? Por que eu coloquei o termo cessará e o termo cancelado? Normalmente é diferente, mas aqui é igual. Por quê? Porque na lei usa-se um termo, né? Acho que na lei usa-se o termo cessará. E no decreto usa-se o termo cancelará, ou vice-versa. Um deles usa o termo cessará, eu acho que é a lei, e o decreto usa o termo cancelará. Um é cessará, outro é cancelará, mas eles falam as mesmas coisas. Ou seja, as mesmas causas de cessação são as mesmas de cancelamento. O que muda é que a lei usou o termo né, usou um dos termos, provavelmente cessar, e o decreto cancelar, ou vice-versa. Isso não importa. Como a lei usa um termo e o decreto outro termo, então eu coloquei para vocês os dois termos. Porque se cair na prova que cessa, está certo. Se cair na prova que cancela, está certo. Então quaisquer dos dois estará certo. Então, vamos ver quais são as causas de cessação ou de cancelamento desse seguro-desemprego do pescador profissional artesanal. Vem comigo, olha só. Início de atividade remunerada. Começou a exercer uma atividade remunerada, além daquela como pescador, né? Você vai ter o benefício cessado ou cancelado. Segundo, início de percepção de outra renda incompatível com esse benefício. Também terá o benefício cancelado. Qual o benefício? O seguro-desemprego do pescador artesanal. Terceiro, morte do beneficiário. Também cessa, exceto em relação às parcelas vencidas. O que ele já tem direito será devido ali aos seus herdeiros, mas só as parcelas já vencidas, porque não se transfere a nenhum herdeiro ou dependente o benefício. Morreu, acabou. Desrespeito ao período de defeso. Então veja, aqui, exerceu atividade remunerada, iniciou a percepção de outra renda incompatível com o recebimento do seguro-defeso, né? Morreu ou desrespeitou o período de defeso e pescou quando não devia. Essas situações cessam o pagamento ali do benefício do seguro-defeso desse pescador, né? Desse seguro-desemprego do pescador artesanal, tá bom? Vamos continuar? Tem mais. Aqui, ó, também cessa o benefício. Ele cessará ou será cancelado. A mesma coisa aqui, nesta lei, a mesma coisa, falar que ele cessou ou que ele está cancelado. Olha só, se for comprovada fraude ou falsidade de informações prestadas para obtenção do benefício. Claro, se o benefício é fraudulento, ele não é devido, cancela, cessa o benefício. Obtenção de renda proveniente da pesca de espécie alternativa. Ora, se ele obtiver renda pescando outra espécie alternativa de peixe que não esteja contemplada no ato que fixou esse período de defeso, também cessa. Veja, o seguro-desemprego do pescador artesanal é porque ele está desempregado, não está podendo trabalhar, não está podendo pescar por causa do defeso. Mas se ele pode pescar, pode trabalhar, porque há outras espécies que não foram alcançadas pelo defeso, né? Há uma espécie alternativa, se ele está trabalhando, não há por que receber o seguro-desemprego, porque ele não está desempregado, já que ele está trabalhando pescando outra espécie de peixe. Fechou? Além disso, suspensão do período de defeso. Ora, se o período de defeso for suspenso, ele pode pescar, logo não receberá mais o benefício. E, por fim, início da percepção de renda proveniente de benefício previdenciário ou benefício assistencial de natureza continuada. Se ele está recebendo benefício previdenciário ou assistencial, também perde o seguro defeso aí, tá certo? Seguro-desemprego do pescador artesanal. Exceto o auxílio acidente ou a pensão por morte, que vocês já sabem, né? Se ele passar a receber benefícios previdenciários ou assistencial ali de prestação continuada, o seguro-desemprego do pescador artesanal cessa, cancela. A não ser que o benefício seja uma pensão por morte ou um auxílio acidente. Porque pensão por morte e auxílio acidente podem ser acumulados com esse seguro-desemprego. Fechado? Prosseguindo. Também cessa o benefício, olha só. O INSS cessará o benefício, ou o próprio INSS cessará o benefício
quando constatar a ocorrência de hipótese prevista nas situações mencionadas, relacionadas nos slides anteriores, tá? Ou quando for informado sobre sua ocorrência pelo órgão ou entidade pública competente. Ou seja, tanto com a ocorrência de quaisquer hipóteses de cessação ou cancelamento, que nós vimos nos slides anteriores, quanto o INSS obter a informação de um órgão ou autoridade competente da existência, da ocorrência daquelas situações de cancelamento ou cessação, o INSS vai cessar o benefício, ou cancelar o benefício, como queiram, tá bom? Então vejam, quais são as situações que o INSS cessa ou cancela o benefício? Quando ele próprio constata a ocorrência dos fatos de cancelamento e cessação que nós estudamos, ou quando ele, INSS, é informado da ocorrência desses fatos por órgãos ou autoridades competentes. Fechado? Vamos continuar? Estamos quase acabando. Vem comigo. Curso de formação. Olha que interessante. Não é curso de formação do seu concurso não, hein? É curso de formação para o pescador artesanal profissional. Olha só. O Poder Executivo, vejam, o Poder Executivo, tá? Se cair na prova, quem pode? Você vai falar o Poder Executivo. Ele que poderá criar uma condição, ó, condicionar o recebimento deste seguro-desemprego do pescador profissional artesanal durante o período de defeso. O Poder Executivo pode condicionar esse recebimento, né, ao pescador artesanal que exerce sua atividade exclusiva a uma comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com carga mínima de 160 horas. No mínimo, tá? 160 horas. Então vejam, o Poder Executivo ele pode condicionar. Quem pode condicionar? O Poder Executivo pode condicionar que ali o recebimento desse seguro-desemprego do pescador profissional artesanal ao pescador que exerce exclusivamente sua atividade, né, a uma comprovação desse pescador a ele ter se matriculado, né, e frequentado curso de formação inicial e continuada ou curso de qualificação profissional, né, com uma carga mínima de 160 horas. Ele pode, o Poder Executivo pode exigir que o pescador artesanal profissional, no período de defeso, para receber o benefício, participe desse curso de formação ou desse curso de qualificação profissional. Pode exigir ou não. Caso exija, a carga horária mínima é de 160 horas. Cuidado, pode cair na prova 180 horas. Você tem que saber que a carga horária mínima deste curso de formação ou de qualificação profissional, se assim for exigido pelo Poder Executivo como condição para o pagamento do seguro-defeso, para o seguro-desemprego do pescador artesanal, a carga horária mínima é de 160 horas. Estamos quase finalizando, olha só. No caso de indeferimento, vamos falar de recursos agora, hein? Se o INSS indeferir o requerimento para conceder esse benefício, né? Ou se o INSS cessar o benefício do pescador profissional artesanal. Ora, neste caso, ele, o pescador profissional artesanal, que teve o indeferimento do seu seguro-desemprego ou a cessação do seu seguro-desemprego, né, do pescador artesanal, ele poderá interpor recurso. Mas o recurso vai para quem? Está aqui, ó. Vai para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então vejam, no caso de indeferimento ou de cancelamento, cessação do benefício, o pescador artesanal pode recorrer. E recorrerá a quem? Ao Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. Vamos continuar. Ainda sobre recurso, qual o prazo para a interposição do recurso? O prazo para a interposição do recurso, né, e também para o oferecimento de contrarrazões será de 30 dias. 30 dias. Então, 30 dias para o recurso, 30 dias para o INSS oferecer contrarrazões, né, contados de quando? Evidentemente, de quando ele tomou ciência da decisão, né, e da interposição do recurso tempestivamente. Então, olha só. De quando foi cientificado, esse pescador artesanal foi cientificado do indeferimento do seu seguro-desemprego ou da cessação do cancelamento de seguro-desemprego.
Quando ele tomar ciência disso, ele tem 30 dias para entrar com seu recurso. E da data que ele ingressar com o recurso, o INSS terá 30 dias para apresentar suas contra-razões. Fechado? Além disso, o processamento e o julgamento desses recursos, seguirão o disposto do que está no regulamento da Previdência Social, lá no Decreto 3.048, de 99, e também no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Ou seja, os trâmites para processamento, julgamento, seguirão aqueles previstos na legislação previdenciária e também na legislação aí do regimento interno do Conselho de Recursos, tá? Dentro da legislação previdenciária, com ênfase ao regulamento da Previdência Social e também ali ao regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência. Lembrem que cabe recurso sim, e ele será de 30 dias para o interessado ali, o pescador interessado, que teve seu benefício indeferido ou cancelado ou cessado, né? Terá 30 dias da ciência do indeferimento, do cancelamento ou da cessação para entrar com o seu recurso, junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social. E uma vez ingressado com o recurso, o INSS também terá 30 dias para suas contra-razões. Fechou? Recursos financeiros, de onde é que vem o dinheiro? Da onde vem o dinheiro? Vem do INSS? Não. O INSS é quem faz a parte operacional, concede, habilita. Mas os recursos financeiros, ou seja, o dinheiro para pagar este seguro-desemprego devido ao pescador profissional artesanal, serão provenientes do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Gravem isso. Os recursos para o pagamento do seguro-desemprego do pescador artesanal virão do FAT, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador. Está aqui, tranquilo? Também sobre isso. Compete ao Conselho Deliberativo do FAT, né? Que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E como chama o Conselho Deliberativo do FAT? Chama CODEFAT, tá? Conselho Deliberativo do FAT. É o CODEFAT. Caberá a ele a gestão do pagamento dos benefícios. Então, quem faz a gestão dos pagamentos dos benefícios, olha só, quem faz a gestão desse pagamento, depois que o INSS habilita, concede o benefício, quem faz a gestão do pagamento? O CODEFAT, tá certo? Vamos lá. E além disso, e cabe a operacionalização a quem? Ao Ministério do Trabalho e da Previdência. Ele é que vai operacionalizar, cabendo aos referidos órgãos edição de atos necessários a essas atividades. Lógico, né? Se o CODEFAT faz a gestão do pagamento, ele tem que editar atos sobre essa gestão de pagamentos. Se o Ministério do Trabalho e Previdência será responsável pela operacionalização deste pagamento, ele deverá, evidentemente, editar, publicar atos que disponham sobre esta operacionalização de pagamento. Então, gravem para a prova para não confundir. Quem faz a gestão do pagamento, a gestão, é o CODEFAT. Quem faz a operacionalização do pagamento é o Ministério do Trabalho e Previdência. Quem concede o benefício, recebe os documentos e analisa? O INSS. Então o INSS concede o benefício, habilita. O CODEFAT, ele faz a gestão dos recursos aqui, a gestão do pagamento. E quem faz a operacionalização do pagamento é o Ministério do Trabalho e Previdência. Tranquilo? Mamão com açúcar, melzinho na chupeta. Mais fácil que isso é o quê? É empurrar bêbado da ladeira. Vamos voltar. Olha só. Nosso penúltimo slide do tema são observações finais. O INSS irá disponibilizar ao Ministério do Trabalho e Previdência as informações necessárias para que a efetivação do pagamento seja feita. Lógico, né? Quem que é responsável pela operacionalização do pagamento? O Ministério do Trabalho e Previdência. Mas quem tem as informações sobre quem deve receber ou não? O INSS, foi ele que concedeu, né? Então o INSS é que vai informar o Ministério do Trabalho e Previdência, prestará as informações necessárias para que o Ministério do Trabalho e Previdência possa operacionalizar o pagamento. Além disso, o Ministério do Trabalho e Previdência irá disponibilizar ao INSS, disponibilizará ao INSS, né? E também aos órgãos e entidades da administração pública federal que sejam responsáveis pela manutenção de programas de transferência de renda,
as informações referentes à realização dos pagamentos aos beneficiários, tá certo? Então vejam, o Ministério do Trabalho e Previdência, que é quem efetiva o pagamento, ele vai informar o INSS quem foi pago e também aqueles órgãos e entidades que fazem pagamentos de benefícios ali, aqueles outros benefícios de transferência de rendas, eles também serão informados pelo Ministério do Trabalho e Previdência de que foi pago o seguro-desemprego do pescador artesanal para determinadas pessoas, para que seja feita, se for o caso, a suspensão daquele benefício de transferência de renda. Fechando? Quase fechando aqui. O Ministério do Trabalho e Previdência e o INSS, ou seja, ambos, prestarão aos interessados, né, aqueles que queiram obter o benefício, evidentemente, todas as informações relativas ao pagamento dos benefícios em seus próprios canais de atendimento. Ou seja, tanto ao Ministério do Trabalho e Previdência quanto o próprio INSS prestarão as informações aos interessados, né, sobre esse benefício nos seus próprios canais de atendimento. Cada um aí no seu canal de atendimento, utilizando os próprios canais de atendimento. E para fechar o assunto, derradeiramente, para fechar a observação final da final, o que a gente tem aqui? Vamos lá. Observações finais. Atos conjuntos, ou seja, de ambos, do Ministério do Trabalho e Previdência e também do outro ministério, qual seja, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além deste ato conjunto desses dois órgãos, além também de outros órgãos interessados, serão esses atos conjuntos, irão estabelecer o que? Procedimentos e prazos. Os procedimentos e os prazos serão estabelecidos nesses atos conjuntos do Ministério do Trabalho e Previdência com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para quê? Para que possam operacionalizar as trocas de informações que nós vimos aí no regulamento do seguro-desemprego. Então vejam, para que se possa operacionalizar, corta para mim, para que se possa operacionalizar aquela troca de informações, né, entre o Ministério do Trabalho e Previdência, entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre os demais órgãos interessados, serão publicados atos conjuntos, tá certo? Definindo procedimentos e prazos. Procedimento e prazo para quê? Para que seja feita aquela troca, a operacionalização da troca de informações entre os interessados aí. Tranquilo? E com isso, nós encerramos totalmente, detalhadamente e profundamente o estudo da lei e do regulamento que dispõe sobre o benefício aí, que é o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, também conhecido como seguro-defeso. Tudo o que vocês tinham que saber ou poderiam saber para ser cobrado em prova, vocês já sabem. É claro que não basta saber, tem que memorizar, tem que fixar, tem que treinar, e é para isso que estamos juntos aqui. Nesse primeiro momento, vocês conheceram o todo e têm o material completo em mãos. A partir de agora, basta apenas e tão somente fazer um processo de retenção, de fixação, de memorização, de consolidação, estudando isso e revisando isso várias vezes até sua prova. Fechado? Criando também seus resumos, suas tabelas, seus mapas mentais, né? As suas próprias anotações para potencializar o seu conhecimento. E com isso, nós finalizamos este módulo, finalizamos esta aula, finalizamos este assunto. Nos encontramos em outro módulo. Um forte abraço e até lá!